Na questão da sociedade da reabilitação urbana, sim, embora de forma implícita, este movimento que se gerou na cidade já foi de alguma forma contestado pelo Governo, dizendo que o Presidente da Câmara do Porto não tem razão em todo este processo. O que é que está efetivamente em causa? É só o pagamento ou é a forma como esta sociedade é gerida? Está em causa muita coisa, mas acima de tudo, o que eu podia sintetizar é que está em causa uma completa incapacidade, uma confrangedora incapacidade para perceber como funciona a economia, como funciona a reabilitação urbana, como funcionam as cidades. E, portanto, uma sociedade de reabilitação urbana não é a mesma coisa que uma empresa que faz camisas, que faz copos ou que faz cadeiras. Não é a mesma coisa. Uma empresa dessas é uma empresa vocacionada para o lucro. É verdade. A sociedade de reabilitação urbana, neste caso da Baixa do Porto, não é vocacionada para o lucro. É uma empresa que visa agilizar a reabilitação urbana e captar investimento privado para a reabilitação urbana. É uma empresa que tem custos, salários, água, luz, etc. E, portanto, chega ao fim do ano e os custos são sempre superiores aos proveitos porque não está vocacionada para ter proveitos, para estar num negócio imobiliário. Mas não poderá ter uma gestão equilibrada? Não há, custos e proveitos equilibrados? Não, isso é impossível. No dia, é impossível pela natureza da empresa. O objeto social da empresa não é vender computadores, cadeiras, sapatos ou camisas, como em Lisboa pensam que é. Não é. É o objeto, o êxito dessa empresa não se mede pela contabilidade. O êxito dessa contabilidade da empresa, o êxito dessa empresa mede-se pela quantidade, digamos assim, de reabilitação urbana que consegue à custa do investimento privado. Ou seja, por cada euro que o público, a parte pública, mete na reabilitação urbana, quanto se consegue de investimento privado, já que a vocação tem de ser do investimento privado e não do público. E, portanto, aquilo que é o êxito da Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa do Porto é que por cada euro que o setor público meteu na reabilitação da Baixa do Porto, apareceram 10 euros de investimento privado. E no caso das Cardosas, muito contestado pelo Governo, porque diz que é um buraco, um prejuízo, uma coisa, enfim, aqueles termos que arranjam, no caso das Cardosas, a proporção é 1 para 15, ou seja, há um investimento público de 5,5 milhões, há mais de 90 milhões de investimento privado, e acham que os 5,5 milhões é um buraco, um prejuízo, não sei o quê. Eu pergunto-lhe assim, ou perguntar-lhe assim, estou a perguntar a toda a gente que não está a ver, o seguinte: com a economia como está, ou seja, taxa de desemprego quase nos 20%, o crescimento económico não sai do sítio, estamos em austeridade, e efetivamente temos de estar em austeridade, e falta a criatividade para pôr a economia a crescer e dar emprego às pessoas. Temos um projeto, como o projeto da reabilitação da Baixa do Porto, e chegavam ao pé de si e diziam assim: está aqui o quarteirão das Cardosas, o quarteirão âncora de tudo isto, está abandonado, como estava há 5 ou 6 anos atrás. Se o setor público puser aqui 5,5 milhões de euros, nós conseguimos trazer 90 e tal milhões de euros de investimento privado. Pomos um hotel 5 estrelas, fazemos um parque de estacionamento, fazemos uma praça interior, reabilitamos os prédios. E dão vida a uma zona da cidade que estava abandonada. E você dizia assim: não, estamos em austeridade, 5,5 milhões é muito dinheiro, não quero. Se não quero, vamos abrir a porta em Valença, os do Norte saem por Valença, os do Sul saem por Vila Real de Santo António e fechamos o país. Porque eu não percebo o que é que se quer mais quando não se entende o básico. E por isso isto é gravíssimo. Mas quem é que não entende o básico? O Governo. O Governo, sobretudo, a Ministra que tem estado a lidar com basicamente, o Ministério tutelado, basicamente o Ministério tutelado pela Ministra Assunção Cristas e o Ministério tutelado pelo Dr. Vítor Gaspar. Portanto, e o Primeiro-Ministro nesta disputa entre Porto e Lisboa, Aqui não há repare, não há uma disputa entre Porto e Lisboa. Naturalmente, há uma leitura diferente, pelo menos muito diferente. Nem há uma leitura diferente, desculpe-me lá, quer dizer, a carta aparece assinada por estas personalidades porque isto se está a passar no Porto. Mas isto é uma coisa de bom senso, isto é um problema nacional. Onde é que o país vai parar quando aqueles que governam o país não entendem isto que é elementar? 5,5 milhões de euros ali não se chama despesa, quer dizer, despesa até poderá ser, não se chama prejuízo, nem se chama buraco, nem essas coisas, chama-se investimento público que originou mais de 90 milhões de investimento privado, direto. Olha, à volta do Hotel Intercontinental nas Cardosas, não é? Precisamente, abriram muito recentemente, ou vão abrir muito recentemente, 18 unidades hoteleiras. Um governo que chama aos 5,5 milhões de euros de investimento público, que é, digamos assim, entre o que se gastou nas Cardosas e o que se vai receber, vai haver um déficit de 5,5. Que não vê que isto é um investimento com todo o efeito reprodutivo, criação de emprego, na construção civil, no turismo, na defesa do património, tudo.
e diz assim, não pode ser, são 5,5 milhões, as personalidades que assinam isto são do Porto, porque isto está-se a passar no Porto, mas eu acho que assinavam em qualquer ponto do país onde haja pessoas que percebam o básico desta coisa. E agora, o mais dramático é pense no país. E pense como é que o país pode sair da situação em que está quando tem de estar em austeridade. Isso é evidente. Mas depois, não há capacidade para entender como é que se põe o país a andar. Isso destrói aquilo que está a andar. E acha que isto está a acontecer noutros pontos do país, né? Esta política que o Governo está a seguir em relação a este caso do Porto, acontece também em relação à generalidade dos casos que conhece? Está a falar da reabilitação urbana ou está a falar... Também da reabilitação urbana. Não, no caso da reabilitação urbana, no caso da reabilitação já que urbana... estamos a falar de filosofia, do que é custo, do que é investimento, acha que este rumo que está a ser dado à economia, o que está a acontecer no Porto, é um exemplo do que está a acontecer no país em todas as outras áreas? Eu diria que no Porto isto é um bocado primário demais. É pior o que está a acontecer no Porto, apesar de tudo. Mas repare, a economia portuguesa, Portugal, a economia portuguesa está em austeridade. E tem de estar, ponto. Quer dizer, não é sério quem vier dizer que é o contrário. Tem de estar. Agora, o que nós temos de ser capazes é medir a austeridade de tal maneira que o doente não morra da cura. E, portanto, podemos ir até certo ponto e, a partir desse certo ponto, nós não podemos ir. E já passamos o ponto para lá do qual não podemos ir. Isto esse ponto, o cálculo desse ponto é extraordinariamente difícil para toda a gente, para quem lá estiver. Agora, coisa diferente, e isso não é nada difícil, é muito fácil, é perceber quais são os projetos que até já estão no terreno, não exigem sequer criatividade. E acha que o Governo não percebe isso? E acarinhar os projetos, ou pelo menos não obstruir. Agora, dizer, a Sociedade de Habitação Urbana tem de fechar. Da nossa parte queremos abandoná-la, porque tem um prejuízo enorme todos os anos. Vamos lá ver, o contributo que o Estado dá para a Sociedade de Habitação Urbana da Baixa do Porto, que conseguiu mais de 500 milhões de euros de investimento privado direto desde 2005 até hoje, tem sido, em média, 1,1 milhões de euros ano. E diz o Governo que é muito dinheiro porque ao fim de 10 anos são 10 milhões. Certo. 1 vezes 10 dá 10. Certo. E eu agora pergunto, quando o Governo tem um projeto desta envergadura e acha que contribuir com 1 milhão de euros por ano é muito, porque 10 vezes 1 dá 10 ao fim de 10 anos, qual a esperança que podemos ter no país, não é o Porto, qual a esperança que podemos ter no país quando as coisas são geridas desta forma? Ou então dizer que se esperava que desse um prejuízo de 2 milhões, porque é mais ou menos 1 milhão para a Câmara, 1 milhão para... não é bem assim, mas é quase, e para o Governo. E afinal apareceram 5,5, sem se perceber que os 5,5 estão afetados à contabilidade de um ano, mas é um projeto mais Cardosas que se estende ao longo de muitos anos e que deve ser amortizado ao longo de muitos anos. Não perceber, não é preciso um custo de gestão nem de economia. Não é preciso, isto é básico. Pelo que percebo, não tem esperança nenhuma neste Governo em relação ao que poderá acontecer à economia do país. Relativamente a esta situação do Porto, tenho esperança. E digo-lhe porque é que tenho esperança. Porque é tão absurdo, que eu acho que há um dia em que vão entender. Acho eu. E, portanto, como tem neste momento que estamos a falar, devemos ter já 1.000 ou mais de 1.000 assinaturas. Tivemos aquelas iniciais, daquelas pessoas com mais notoriedade, mas, entretanto, através da internet, já tem 1.000 assinaturas. E, portanto, desde as pessoas com mais notoriedade até aos cidadãos, e nessas 1.000 assinaturas, se for ver à internet, muitos também já não são tão anónimos assim. Tem lá muita gente conhecida que também está a assinar por aí. Tem outras pessoas com valor, com certeza, anónimos em termos de cidadão. E, portanto, eu acho que estas pessoas, através do seu contributo, vão me ajudar a mim e vão ajudar o Governo a entender aquilo que é básico. Portanto, eu, relativamente a isto, tenho esperança, porque é tão básico, que eu acho que tem de ser resolvido. Deixe-me fazer-lhe uma última pergunta, que é quase uma provocação. Acha que isto acontece porque estamos a chegar às autárquicas e porque há um candidato chamado Luís Filipe Menezes e o outro Rui Moreira, que foi o administrador desta sociedade? Que foi o que ainda ontem... o Presidente da Câmara de Lisboa, curiosamente. Eu digo-lhe o seguinte, ando nisto há muitos anos, não é? Não acredito em bruxas, mas que as há, não é? Como sabe, também se calhar não acredito em bruxas, mas sabe que elas existem. Pronto. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte, mesmo que haja as bruxas, não é? As bruxas têm de atuar de outra forma, porque esta tem do outro lado uma força tão grande, que é a força da racionalidade, a força do interesse público, a força do interesse para lá do interesse partidário. É tão forte aqui, é tão desequilibrado com alguma coisa mesquinha que possa haver, que, repito, eu acho
que vai ganhar, essa força vai ganhar, porque... Bom, ou então as pessoas, quer dizer, perderam completamente o sentido das coisas, mas eu admito que isso ainda não tenha acontecido. Doutor, obrigado por ter vindo a este 24 Horas.